Então, eu sei que vocês gostam muito de fórmulas mágicas, de macetes, de dicas e tudo que vocês queiram chamar, pulo do gato, pulo do pisco. O que acontece é o seguinte: existe uma equação pré-definida? Pode ser até que exista, eu não tenho conhecimento disso. A gente tem muitas vezes equações para temperatura final de massa, baseado em temperatura da farinha, ai, coceira, temperatura da farinha, temperatura da água, temperatura ambiente. Esse tipo de equação existe, mas a maioria dos profissionais de assim altíssimo nível e altíssima produção já ignoram um pouco essa equação porque eles usam o fundamento primordial de adequar à realidade, tá? Porque essas fórmulas geralmente são feitas para ambientes que já são muito frios, são refrigerados. E aí essa fórmula meio que acaba babando o processo de quem usa, tá? Então, essa é a equação que existe e que era muito utilizada e cada vez está caindo mais em desuso, para falar a verdade, né? Para chegar na temperatura da água, para chegar... Essas coisas estão caindo um pouco em desuso nos países mais quentes. Nos países mais frios e mais antigos, né, Europa, Canadá, etc., as pessoas ainda usam essa fórmula. Mas esse tempo de geladeira, que é o tempo de fermentação, versus a temperatura que está na geladeira, não existe equação. Existe uma proporção matemática, tá? Quanto mais frio, mais tempo vai demorar. É isso que vocês têm que entender. O fundamento base é esse. Muito frio, muito tempo. Então, não adianta você querer chegar num número matemático, tá? É lógico que o número matemático vai existir se você estiver usando só uma fermentação natural com fermento biológico, tá? Se você estiver fazendo uma fermentação selvagem, fermentação espontânea, 100%, ou seja, só o levain, é difícil. Por mais que você conviva muito tempo com a sua cultura, por mais que você cuide de todas as etapas de temperatura, e você chegue, através de um longo tempo, anotando num número de horas, coisas podem acontecer, imprevistos acontecem, porque é uma cultura selvagem, tá? Agora, já o uso do fermento biológico confere uma melhor previsibilidade desse tempo. Conforme vai passando o tempo, você trabalha, anota e começa a ter o parâmetro lá no seu caderno, no seu banco de dados, de quanto tempo você vai fermentar em X temperatura, tá?